Aluno Pense, professor Antônio Carlos falando, nossa dica de geografia urbana, objeto do conhecimento, entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto no processo de produção, no desenvolvimento do conhecimento e da vida social. Na habilidade 9, nós vamos reconhecer essas transformações, saber quais são e que essas transformações se apropriam do espaço rural e do espaço urbano. Nesta imagem, a urbanização é uma dinâmica entre rural e urbano. Tenho que entender que existe essa dinâmica para poder existir a urbanização. Uma foto mostrando uma população que trabalha por conta própria, na sua própria roça, na sua própria terra, utilizando enxadas, técnicas rudimentares, utilizando a mão de obra e a própria família. E ao lado desta foto nós temos a apropriação do espaço agrário, a apropriação do campo pela máquina, pela tecnologia, pelo avanço tecnológico, aumentando a produção, deixando muitas vezes o campo sem mão de obra, porque a mão de obra acaba sendo substituída por esses aparatos tecnológicos. E a consequência disso é o nosso êxodo rural, é a saída da população do campo para a cidade. Perceba que atrás desta família tem uma imagenzinha simbolizando uma máquina, um trator, exatamente tomou o lugar do homem do campo e o substituiu, causando o êxodo rural. Essa família, então, ela vem em direção à cidade. A cidade, então, começa a receber esse número de imigrantes. E quando a cidade começa a ter um crescimento acelerado de pessoas, eu tenho o processo de urbanização. Então, para eu falar na urbanização, eu também tenho que entender o espaço rural. Tenho que entender que um dos fatores responsáveis pelo processo de urbanização é o êxodo rural e que o êxodo rural ele é ocasionado, ele é gerado pela substituição do homem em relação à máquina. E aí o campo ele fica assim, enxadas paradas, com a presença do latifúndio, a presença da concentração da terra, a enxada sozinha, sem o homem do campo, que foi substituído pela modernização agrícola, pelas máquinas. E ao lado da parada, o homem do campo deixou o seu trabalho, foi para a cidade, e as cidades ficaram inchadas, cheias de pessoas. A cidade passou por um processo de urbanização muito grande, com um crescimento vertical e crescimento horizontal. Aí nós temos um gráfico mostrando a taxa de urbanização brasileira entre a população urbana, que mora na cidade, e a população rural, que mora no campo. Década de 40, 50, 60, eu tenho uma população urbana que era exatamente inferior ainda à população rural. Mas quando a gente começa a perceber a partir da década de 80, eu tenho uma população urbana sendo superior. Já na década de 70, na verdade, essa população urbana superando a população rural. Em 2010, último censo do IBGE, nós temos então uma população que mora nas grandes cidades, de mais de 80% dessa população. E a população do campo, ela vem diminuindo a cada ano, porque a cada momento ela vem sendo substituída pela técnica e pela tecnologia, que é o objeto do nosso conhecimento. E nós temos que entender que essa técnica e essa tecnologia se apropria do espaço urbano, como a habilidade 9 diz, e transforma a vida, a sociedade, a vida das pessoas. Ok? Aqui nós temos uma questão para revisão do que nós acabamos de ver, a urbanização ligada ao êxodo rural. Um dos fatores primordiais para se entender a urbanização das cidades em tempos de modernização da produção é um dos fatores primordiais para eu entender a urbanização das cidades em tempos da modernização. Letra A, produção baseada na agricultura familiar? Não. Se a família está conseguindo produzir, ela fica no campo. Letra B, a produção agrícola a partir de técnicas rudimentares? Não. Se tem técnica rudimentar, é aquela foto que nós vimos a família trabalhando com as suas enxadas, até ali ela tem a sua terra para produzir. Letra C, uma política de reforma agrária?
Não, se houvesse uma política de reforma agrária, haveria uma distribuição da terra e o pequeno produtor ele não precisaria sair da sua terra em direção à cidade. Letra D. O êxodo rural a partir da modernização do campo. Exatamente. A modernização do campo faz com que o homem deixe o campo, seja substituído pela técnica e pela tecnologia e vá em direção à cidade. A letra D é a correta. A letra E diz assim: a política de incentivo do governo para que o pequeno produtor possa produzir em suas terras. Se o pequeno produtor tivesse este incentivo, ele não sairia. Ok? Então aqui fica a dica pense do professor Antônio Carlos. Urbanização é um tema que aparece todo ano nas provas do Enem. Bons estudos, mantenha o foco. Pense, ciências humanas é aqui.